queridos alunos, aqui é o professor Fábio, de volta para a gente continuar resolvendo as questões de física do concurso para oficial do Bombeiro do Estado do Amazonas, edital do ano 2021, mas essa prova foi feita em 2022. Já aproveitando o ensejo aqui, já aproveita para se inscrever no canal, aciona o sino das notificações para que toda vez que eu envie alguma resolução, você vai ser avisado e vai ficar bem informado aí com relação a nossa gloriosa física aqui, tá? Então vamos lá para a questão é 44, outra questão boa também, é boa que nem a primeira, apesar dela não ser tão simples que nem a primeira. Está dizendo o seguinte: um projétil disparado obliquamente do solo horizontal com uma velocidade de módulo igual a V0, tá? E ângulo de tiro de 30 graus, como ilustra a figura abaixo. Considerando desprezível a resistência do ar, o módulo do vetor variação de velocidade do projétil entre o instante de lançamento e o instante em que ela retorna ao solo é igual a quanto? Olha só. A gente está perante um assunto chamado de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo nada mais é do que um objeto lançado obliquamente em relação horizontal. Ele vai formar um ângulo em relação horizontal. Eu vou ter a composição de dois movimentos simultâneos e, ao mesmo tempo, independentes. Isso significa que um não vai depender do outro, tá? Na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme, porque a aceleração é nula, e na vertical é uniformemente variado, porque tudo aqui é submetido à ação da gravidade, à ação da aceleração gravitacional. Outra informação que a questão fala aí que é importante: despreza qualquer tipo de resistência. E isso inclui de maneira cabal a do ar. Quando ele fala isso, se o objeto sai de uma determinada superfície com uma determinada velocidade, ele chega na mesma superfície com a mesma velocidade. Então, se ele é lançado obliquamente nessa situação aqui, formando um ângulo de 30 graus em relação horizontal, quando ele chegar aqui no mesmo nível, ele vai estar formando o mesmo ângulo e a mesma velocidade. Só que, lógico, né? Ela vai ter o sentido diferente da componente vertical. Por falar em componente vertical, essas duas velocidades elas podem ser decompostas tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui eu vou ter a velocidade V0y na vertical e aqui eu vou ter a velocidade V0x na horizontal. Lembrando que essa velocidade V0x, ela não muda de valor, nem de direção, nem sentido. Ela sempre é horizontal para a direita. É por isso que no movimento horizontal, ele é retilíneo uniforme. Diferentemente da vertical, né? Porque se eu for levar em consideração aqui, essa outra velocidade, ela também pode ser decomposta na direção horizontal, que vai ser a mesma V0x, tá? A mesminha V0x daqui. E aqui ela vai ter uma componente vertical, que vai ter o mesmo valor numérico do V0y. Vai ser o V0y, só que vai ser menos o V0y. Fábio, por que vai ser menos V0y? Porque eu estou adotando o referencial apontando para cima, tá? Por isso que aquele V0y é positivo e esse daqui ele é negativo. Então eu tenho duas situações. Eu tenho a situação inicial, que é ali, e a situação final, que é aqui. A situação final é quando ele toca no chão, ligeiramente antes de tocar, né? Esse vetor variação da velocidade é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o ΔV, que é o vetor variação de velocidade, vai ser igual à velocidade vetorial final, tá? A velocidade vetorial final, menos a velocidade V0 vetorial inicial. Isso aí, tá? Tá aqui, ó. Eu vou ter a subtração dos dois, o vetor variação de velocidade, que é o que a questão está falando aí, ó. Eu vou até escrever isso aqui para ficar mais ilustrado. Isso daqui, ó, me dá o vetor variação de velocidade. Então, o vetor variação de velocidade é dado por esse ΔV, tá? E agora, Fábio, o que a gente faz aí? Esse V aqui, ó, é exatamente essas componentes que estão aqui. E eu vou fazer desse jeito. Eu vou resolver isso aqui
usando o que a gente chama na álgebra linear da base canônica. E essa base canônica, ela é composta por 3 vetores unitários. Na direção vertical eu tenho o vetor unitário J, que é o vetor unitário na direção do eixo das ordenadas, e eu tenho o vetor I, que é o vetor unitário na direção das abscissas. Eu também tenho o vetor unitário K, que é na direção do eixo das cotas, que é o eixo dos eixos. Mas eu vou usar só esses dois, tá? E ele é chamado de unitário justamente porque o ângulo entre eles, o valor numérico deles, né, o tamanho deles, a intensidade deles é 1. E o ângulo entre eles é 90 graus. Eu vou usar isso daqui como base, tá? Então como é que vai ficar, Fábio? Para de me enrolar e coloca aí. Tá bom. Então vai ficar aqui, ó. ΔV vai ser igual, sempre em vetor, que tudo aqui está em notação vetorial. Quem é o primeiro? É esse camarada aqui, ó. É esse camarada aqui. Ele vai ficar assim. Esse camarada aqui. Na direção do eixo X, ele é positivo. Então vai ficar o V0x na direção I. Aqui, ó. V0x na direção I. Pode prestar atenção que o V0x para a direita é positivo. Aí, menos, né? Menos. O V0y na direção J, ou seja, na direção do vetor unitário J. Fábio, por que tu botou esse menos aqui? Porque ele está apontando para baixo. Só por isso? É por isso, porque ele está apontando para baixo. Não esquece que o nosso referencial aponta para cima, tá? Ele aponta para cima. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar menos, né? Menos. Agora o V0, que é dado por isso aqui, ó. Então vai me ficar aqui, ó. O V0x vezes o I, que não esquece que ele também vai ser positivo, tá? Ele também é positivo aqui, positivo lá. Positivo aqui, tá? Aí, mais, olha aqui, ó. Mais, que agora ele é positivo, mais o V0y na direção J. Na direção do vetor unitário J. Não esquece que isso daqui é uma notação vetorial da velocidade final, do vetor velocidade final. E isso daqui, ó, é uma notação vetorial da velocidade inicial. E não esquece que tudo é vetor, por isso que eu estou fazendo questão de colocar as setas aqui. Quando a gente está trabalhando com notação vetorial, a gente tem por obrigação sempre colocar as setas na cabeça de cada letra aí, tá? Aí, continuando, eu vou ter aqui, ó, o ΔV, que vai ser igual o ΔV. Quem é o V0x? O V0x, vou colocar assim, ó. O V0x, não, vou fazer o seguinte, tirar logo esse parênteses daqui. O V0x, a gente sabe que vai ser o V vezes o cosseno de 30 graus, né? O V0x. Isso aqui, né? Isso aqui na direção I. Na direção I. Aí, menos o V seno de 30 graus na direção do eixo J, do vetor J, né? Isso, do vetor J. Aí não esquece que esse menos troca o sinal de todo mundo aqui fora, aqui dentro. Então vai ficar menos o V0x, vai ficar o V cosseno de 30 graus na direção, né? Na direção de I, menos, fica aqui, ó, ficar menos o V seno de 30 graus na direção J, tá? Eu simplesmente só coloquei os V0x, V0y em função do seno e do cosseno, tá? Agora, dali do jeito que tá, não é tão difícil de ver que esses dois camaradas aqui, ó, eu posso mandar para a Lua. Porque assim, quando eu tenho notação vetorial nos eixos, nos vetores unitários, eu tenho que operar eles que estão com os mesmos vetores unitários. Ou seja, esses dois que estão com I, eu opero os dois. Esses daqui que estão com J, eu opero os dois. Eu não posso misturar, né? Eu não posso fazer isso aqui. Mas se a gente for olhar, isso é igual a isso. Então isso daqui, ó, vai embora com isso, que vai dar zero. Não é isso? E no final das contas, eu tenho que o ΔV vai ser igual ao menos o V0, que isso aqui é tudo V0, né?
que seria aquele V que está lá, né? O V inicial, V0, seno de 30 graus, aí menos, que é menos lá também, ó, menos, o V0, seno de 30 graus, tá? Não é tão difícil de ver que isso daqui vai dar menos 2 seno de 30 graus, né? Vai dar menos 2 seno de 30 graus vezes o V, né? Vezes o V aqui. Deixa eu colocar o V aqui para não ficar muito bagunçado. Senão corre o risco de não entender o que eu estou fazendo aqui, né, Fábio? Para de inventar conversa aí. Vai ficar menos 2V0 seno de 30 graus. A gente está careca de saber quanto equivale o seno de 30 graus, né? Então tem aqui que o ΔV vai ser igual a menos 2V0 vezes 1 sobre 2. Daqui, ó, eu posso muito bem mandar embora esses dois, simplificar isso aí, que no final das contas eu vou ter que o vetor ΔV, o vetor variação de velocidade, vai ser igual a menos o V0. A menos o V0. Não esquece que isso aqui seria o vetor também, né? A menos o V0. Menos o V0. E é o que faz sentido, né? Porque ele vai estar com o sentido contrário, né? Então, daqui, ó, eu vou ter isso daqui do jeito que está. Mas para eu achar o valor, né? O valor numérico, que é o que a questão quer, basta eu desconsiderar esse sinal aí, né? Eu só uso aqui só o valor numérico mesmo, que é isso que a questão quer. Não precisa estar me estressando com esse sinal, que vai ser igual ao próprio V0. Agora, olha só. Fábio, tu deu esse retorno todinho para dar a mesma velocidade inicial. Não deu a mesma velocidade inicial, não. Nota que ali a velocidade inicial ela é positiva. Aqui no final, ela vai dar a variação, vai dar negativa. Justamente porque os sentidos dos vetores, tanto na vertical ali para cima e aqui vertical para baixo, eles são invertidos. Então não é a mesma coisa. Eu não posso dizer que essa velocidade vetorial aqui é igual àquela velocidade vetorial lá, que não é, até porque eles são dois vetores de direção em sentido contrário. A única coisa que eles têm de igual é só o valor numérico, que é exatamente o que dá aí na resposta, tá? Então essa daí está na letra o quê? Isso aí está na letra E, né? A resposta aí está na letra E. Letra E. Olha só, eu resolvi fazer desse jeito porque muitas vezes você... Tá, Fábio, eu já resolvi milhares de questões de lançamento oblíquo e daria para fazer isso só olhando? Cara, a gente tem que ficar com cuidado, porque muitas vezes o examinador ele sabe que o cara pode pensar desse jeito e ele coloca ali com uma forma para te atrapalhar. Coloca alguma coisa para te atrapalhar. Quando o cara usa a notação vetorial, dificilmente ele erra, a não ser que ele erra nessas continhas, né? Nessas continhas aqui. Mas quando ele usa a notação vetorial, raramente ele erra, tá? Então isso aí está na letra E, resposta V0, valor numérico V0, tá? A variação da velocidade. Então, meus queridos, é isso aí, tá? Se você gostou da iniciativa, eu peço que curta aí o vídeo, compartilhe com seus colegas aí que estão estudando, estão se preparando para fazer outras provas. Deixa o sino das notificações acionado aí, que para toda vez que eu enviar um vídeo aqui para o YouTube, no meu canal aqui, vocês sejam avisados. É como eu disse, a gente vai resolver as 10 questões, a gente vai resolvendo até chegar a 10, montar uma playlist e deixar guardada aí, tá bom? Então é isso aí. Forte abraço para todos aí e até mais. Tchau!